Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la?" Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, por causa disso mesmo Jesus perguntou: "Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem." Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: "É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do Evangelho de Cada Dia, ao longo de toda esta semana pascal, nós ouvimos o anúncio do capítulo 6 do Evangelho segundo São João, que nos narra a multiplicação dos pães e o discurso do pão da vida. Primeiro, o capítulo começa com a grande multiplicação dos pães. Jesus dá de comer a uma grande multidão o pão terreno, o pão que é necessário para a carne, para o corpo, segundo as necessidades terrenas da humanidade. Mas, logo depois da multiplicação dos pães, Jesus, quando entra na sinagoga de Cafarnaum, inicia então o discurso sobre o pão da vida, o pão que vem do céu, o pão que vem de Deus e que dá a vida eterna. Com isso, depois de ter saciado as necessidades da vida terrena, Jesus começa então, a partir do discurso da vida, a falar de uma vida celestial, da vida eterna. E chega o fim do discurso em que nosso Senhor Jesus Cristo então anuncia: o Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. Com essas palavras, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina esta brevidade da vida terrena e o modo como tudo que se refere à vida terrena é tão passageiro, é tão efêmero, é assim tão volátil. E por isso ele chega a dizer: a carne não adianta nada, é o Espírito que dá a vida. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no final deste discurso, como que resumindo todo o ensinamento sobre o pão da vida e sobre a vida eterna, nos ensina, irmãos e irmãs, que a vida que realmente vale a pena não é esta vida terrena, mas sim a vida eterna no céu. E diante disto, Jesus, ao perceber que os seus discípulos estão todos murmurando porque pensam que esta palavra é dura demais, Jesus faz então a pergunta central do Evangelho de hoje: isso vos escandaliza? Irmãos e irmãs, nós sabemos que os discípulos todos de Jesus, como também até hoje, muitos esperavam um Messias político que viesse para resolver todos os problemas deste mundo e da humanidade. E agora, quando nosso Senhor Jesus Cristo nos fala que esta vida terrena, que esta vida carnal não adianta nada e anuncia esta vida eterna no céu, Jesus percebe que estas palavras estão sendo de fato razão de escândalo para os seus discípulos. Porque é verdade que ainda hoje muitos esperam de Jesus alguém que venha para resolver todos os problemas políticos e sociais da humanidade. Mas Jesus não é esse tipo de Messias. Jesus não é um rei político que vem para solucionar todos os problemas sociais. Ainda que tudo isso seja muito importante, não é para isso que Jesus Cristo veio, para dar um jeito no mundo e na humanidade em relação a todos os problemas políticos. Jesus vem nos chamar para uma vida eterna, para uma vida celestial. Então, diante do escândalo dos discípulos, Jesus começa então a perceber que ali há muitos que não creem. E Jesus sabia desde o início quais eram os que não tinham fé, e inclusive aquele que havia de entregá-lo. Assim nos anuncia o Evangelho de hoje. Por isso Jesus diz: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. O Pai concede vir ao Filho através do dom da fé.
A fé é um dom que nos é dado pelo Pai do céu. Nós ouvimos isso também lá no Evangelho de São Mateus, quando da instituição da igreja sobre o apóstolo Pedro. Porque é quando Pedro confessa diante da pergunta de Jesus, não é? Quem vós dizeis que eu sou? E ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus então lhe diz, não é? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Portanto, irmão e irmã, a fé e a resposta da fé, ela não é um parecer humano, ela não é uma opinião pessoal, mas ela é um dom que vem do alto, ela é um dom dado pelo Pai do céu. Portanto, se o Pai do céu não dá este dom da fé, não é, para o homem crente, para a mulher crente, não é possível crer nesta vida eterna. Aí, nesse caso, o homem e a mulher terão sempre apenas uma opinião a respeito de Jesus, mas uma opinião simplesmente pessoal e que acaba levando sempre à frustração e à decepção, ou, como diz no Evangelho de hoje, ao próprio escândalo. Porque quando alguém constrói para si uma imagem de Deus, no fim de tudo está construindo uma espécie de bezerro de ouro, onde fica girando em torno dessa própria ideia de Deus que se construiu, como que numa oração idolátrica. Mas a fé, ela não é algo que vem daquilo que eu acho, daquilo que você pensa. A fé é um dom a partir da revelação de Deus Pai a nós que somos seus filhos e suas filhas. Então, hoje, nosso Senhor Jesus Cristo nos chama a esta fé verdadeira, a esta fé que é dom de Deus e que nos leva a crer nas realidades celestes, a crer naquelas realidades que vêm do alto, de Deus mesmo. O Evangelho de hoje termina dizendo que, a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Portanto, todos aqueles discípulos que esperavam em Jesus apenas um Messias político que resolvesse todos os problemas sociais deste mundo, a partir daquele momento voltam atrás e permanecem então aqueles que, a partir destas palavras de Jesus, que são espírito, que são vida, realmente creem e esperam a salvação eterna, a vida eterna. Quando depois os discípulos irem embora, Jesus então termina perguntando, e vós, também não quereis ir embora? É Simão Pedro, o primeiro papa da igreja, aquele que recebeu a fé do alto por revelação de Deus Pai, é ele também quem agora responde em nome de todos. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Pois bem, irmão e irmã, peçamos então hoje também nas nossas orações que o Papa Leão, que é sucessor do apóstolo São Pedro, que hoje é o nosso Papa, também possa nos anunciar sempre esta vida eterna para que todos nós possamos professar sempre a nossa fé. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.